Essa era a planilha que gerenciava esse negócio. E esse é o sistema que substituiu ela. Controle de vendas, tickets de clientes, controle de prazos a cumprir, relatório automático. E eu criei isso só conversando com uma IA, sem escrever nenhuma linha de código. Só que o que realmente impressiona não é o que o sistema faz igual à planilha, é o que ele faz que uma planilha nunca conseguiria entregar. Funcionalidades que eu nem pedi. A IA entendeu que deveriam existir só analisando a planilha original que eu enviei. Mas para você entender isso, precisa ver como esse sistema nasceu do zero. Bom, e tudo começa pela planilha. A planilha que sozinha gerenciava todo o negócio, gerenciava um monte de dados e através dela as tarefas que precisavam ser feitas eram gerenciadas também. Eu não vou me deter muito aos detalhes dessa planilha, que inclusive partes dela está sendo borrada aqui agora, porque aqui a gente tem dados reais de clientes desse negócio. Essa planilha aqui tem dezenas de abas, cada aba aqui representa um mês de operação desse negócio e esse negócio já funciona desde 2023. Então são dezenas de abas aqui funcionando. Algumas até estão ocultas para não bagunçar demais aqui a visualização. Basicamente, essa planilha contém todas as informações de clientes, de pedidos que chegam numa loja virtual. E esses pedidos que chegam, eles viram tickets que precisa ser resolvido por um atendente. O atendente instala um plugin e uma licença dentro do site do cliente. E aí essas licenças têm validade depois de um ano. Tem que renovar e aí tem um trabalho de entrar em contato com a pessoa para ela recomprar, para ela reativar a sua licença. E o que eu fiz então? Eu baixei essa planilha como um arquivo de Excel e eu vim para cá para o ChatGPT poder analisar. Só que eu não simplesmente enviei aqui a minha planilha e disse analise. Eu mandei um prompt estruturado com os objetivos que eu tinha nessa análise. Então, basicamente, eu informei já no prompt para o ChatGPT que eu tinha a intenção de transformar essa planilha em um sistema, em um ERP completo. E aí eu pedi para ele extrair os dados da planilha e planejar essa aplicação. E aqui vem os pontos importantes. Eu já listei quais eram as principais funcionalidades da planilha. Então, principais funcionalidades que a aplicação deve ter, que a planilha serve hoje em dia, e depois eu listei os problemas que eu tinha na planilha que eu gostaria que o sistema resolvesse. Por último, eu coloquei alguns detalhes adicionais de como funciona a planilha. Nesse caso aqui, eu adicionei a informação de que os dados chegam através do end-to-end de forma automática. Essa automação já funcionava no caso desse negócio. Se você precisar de uma automação desse tipo, para que informações que saem de algum sistema caiam no banco de dados de forma automática, coloca isso aqui também. E no final, mais uma vez, eu pedi para ele planejar essa aplicação. E um ponto essencial, eu pedi para ele me fazer perguntas para preencher lacunas que eu possa ter deixado na explicação que eu dei aqui. Porque veja, hoje em dia as IAs elas estão muito avançadas. Então não é você que tem que fazer perguntas para a IA, é ela que tem que te perguntar para entender o que você quer e a partir daí ela trabalhar sozinha. Então foi esse o prompt que eu enviei aqui no ChatGPT. Você pode usar qualquer chat que você quiser, mas para essa atividade em específico de planejar o sistema, eu estou gostando de fazer com o ChatGPT porque ele é bem minucioso nas perguntas que ele faz. Então aqui ele identificou o funcionamento geral da planilha, identificou alguns problemas e já me veio aqui com uma série de perguntas para planejar esse sistema que vai ser feito. Então eu respondi todas essas perguntas aqui de forma bem minuciosa e depois disso ele me deu o planejamento. Esse aqui é o planejamento já do sistema que eu vou criar. Então essa etapa de análise é isso. Você vai enviar a sua planilha, você vai enviar a sua ideia de aplicação e a IA vai extrair as lógicas do negócio a partir da planilha. E ela vai detectar muitas coisas que você nem falou. Esse que é o legal de você usar uma IA para isso. Aqui um ponto que eu deixei de mencionar é quando você for usar o modelo, use o modelo melhor e mais recente que tiver. E aqui na intensidade da inteligência, você coloca alto. Porque você quer que ele realize um raciocínio profundo em cima dos dados que você está enviando. Depois da análise e planejamento, a próxima etapa já é de construção do sistema, ou pelo menos da versão inicial dele. Para desenvolver esse sistema, eu estou utilizando o Google AI Studio, que é a ferramenta que eu considero mais amigável para quem está começando nesse mundo de IA e de criação de sistemas com IA. O Google AI Studio tem um plano gratuito, porém limitado, mas já é o suficiente para você iniciar aqui o seu projeto. Então você vai acessar aistudio.google.com/apps, link vai estar aqui embaixo na descrição. E o que eu vou fazer aqui? Eu subi o documento de planejamento que eu desenvolvi na primeira etapa. Como ele já é completo, eu estou enviando só esse prompt simples. Desenvolva esse sistema com base no documento de especificações em anexo. Antes de enviar, eu gosto sempre de conferir qual que é o modelo de IA que vai ser utilizado aqui para construir. Eu consigo fazer isso vindo aqui em Settings e aqui sempre vai estar o modelo padrão, que no caso de hoje
é o Gemini 3.6 Flash, que é o modelo mais recente e mais potente do Google. O ideal é sempre você buscar o modelo mais recente, a não ser que você tenha alguma preferência aqui por outro. O framework eu vou deixar o React mesmo, e no mais aqui também vou deixar as configurações padrão. Daí eu posso agora clicar em Build e ele já vai começar a criar o nosso sistema. Aqui de início ele já nos dá algumas opções de design. Então você pode escolher aqui entre esses templates que ele está mostrando. Eu vou ficar aqui com esse Geometric Balance. Você não precisa escolher se você não quiser. Você pode clicar em Skip. Eu vou escolher essa última opção aqui, selecionar esse design. E agora ele já vai criar o sistema dentro desse padrão aqui que eu escolhi. Se nenhum desses padrões te agradou, você pode dar outras instruções em relação a como você quer o design. E você pode também fazer isso depois. No começo eu não recomendo focar muito nisso. Aqui, enquanto ele está trabalhando, vou explicar rapidamente como funcionam os planos do Google. Como eu falei, você tem direito a um plano gratuito que já te permite iniciar, fazer as primeiras etapas do seu projeto. E você tem alguns planos pagos aqui que vão te dar mais créditos, que vão te dar a possibilidade de ir mais adiante aqui nessa produção. E os planos começam aqui a partir de R$25 por mês, como você pode ver. Recomendo você começar aqui no gratuito mesmo e, se você sentir a necessidade, pode contratar um plano maior aí por um mês e ver se você se adapta só para você conseguir concluir o seu projeto. E se você não quiser aprender todo esse processo, mas mesmo assim deseja implementar IA no seu negócio, se você quer ter sistemas como esses para automatizar processos da sua empresa, nós estamos com algumas vagas disponíveis de implementação de IA para negócios. Se você tem uma empresa que já fatura, que já tem equipe, que já possui processos que você gostaria de melhorar para você ganhar tempo e escalar o seu negócio utilizando o IA, clica no formulário de aplicação que vai estar aparecendo aqui embaixo na descrição, vai ser o primeiro link. Nós vamos analisar o seu caso e te damos uma resposta. E pronto, aqui cerca de 10 minutos depois, a gente já tem uma primeira versão do sistema. Eu vou clicar aqui em Full Screen para ver na tela toda. E aqui a gente pode ver que todas aquelas abas desorganizadas da planilha foram transformadas em páginas coerentes aqui desse aplicativo. Todos esses dados aqui que ele está utilizando são dados fictícios, não são os dados reais ainda que estavam na planilha. Isso vai ser feito depois, quando for vinculado um banco de dados real. Mas isso aqui serve para já começar a testar a aplicação, ver se ela funciona como desejado e pedir alterações para o que for preciso. Então aqui eu tenho essa visão de dashboard, onde eu tenho um relatório aqui dos principais dados do negócio, exatamente como eu gostaria de ter e que na planilha não existia. E aqui eu já vejo uma funcionalidade interessante que eu não pedi para ele fazer, mas que ele identificou sozinho que seria interessante criar, que é medir o tempo médio de ativação. Então o cliente faz o pedido e depois esse pedido ele é entregue manualmente por um atendente no site da pessoa. E óbvio que quanto menor for o tempo dessa entrega, melhor para a experiência do cliente. E antes isso não era metrificado na planilha, agora pode ser metrificado no sistema e pode virar uma meta, por exemplo, reduzir esse tempo de ativação. Porque é aquela história, o que não é metrificado não pode ser melhorado. Aqui a principal funcionalidade, que é a fila de ativação. O cliente passa os dados do seu site e a ativação é feita. Aqui eu posso clicar em detalhes e eu vou ver toda a ficha da solicitação. Nome do cliente, qual que é o pedido, qual que é o site. E aqui eu posso até mandar uma mensagem pronta para o WhatsApp. Esse sistema não tem integração direta com o WhatsApp. O que acontece aqui ao clicar é que ele vai para o WhatsApp Web ou o WhatsApp Desktop, se você tiver instalado. Mas é possível também colocar o WhatsApp diretamente já dentro da aplicação. Eu desenvolvi um outro CRM onde as conversas no WhatsApp já são dentro do próprio aplicativo. Eu não preciso ir para o ambiente do WhatsApp. E assim eu consigo ter todas as conversas organizadas dentro do sistema. Mas para esse caso aqui, eu não implementei isso. Então aqui eu vejo a visão geral dos clientes. Aqui, de fato, ele reproduziu todas as funções da planilha e adicionou algumas coisas a mais, como a parte aqui de lembretes que não parece estar funcionando. Enfim, o trabalho agora é ver coisa por coisa, testar funcionalidade por funcionalidade e listar as alterações que você quer e pedir para a IA ajustar. Então aqui, como demonstração, eu vou pedir para que essa parte de fila de ativações, ele tem uma visão não só de fila, mas também aquela visão de Kanban, né? Onde eu posso arrastar e soltar os cards de uma etapa para outra. E eu estou pedindo exatamente isso aqui para ele, vamos ver como que vai ser feito esse ajuste. Um ponto que eu quero adicionar aqui com a minha experiência com o Google AI Studio é que ele é muito bom para ter essa visão rápida aqui, para gerar um primeiro aplicativo funcional e de forma rápida, mas muitas vezes quando você vai adicionando complexidade ao sistema,
ele começa a falhar um pouco. Mas nesse caso aqui, por exemplo, desse sistema, que é relativamente complexo, ele vai dar conta do recado. Quando o Google AI Studio ele começa a se tornar limitante, é interessante você partir para outras ferramentas, para ferramentas mais apropriadas para um desenvolvimento mais completo, como o Cloud Code, como o Codex do ChatGPT. Eu tenho vídeos sobre isso aqui no canal, eu vou deixar linkado no card e na descrição. E caso você queira aprender em profundidade como desenvolver tudo isso, eu recomendo você dar uma olhada no meu treinamento, o Vibe Code na prática. Também vai estar linkado aqui embaixo na descrição. Pronto, e uns 2 minutinhos depois, a alteração já foi feita. Agora sim eu tenho a minha visão Kanban. Eu posso arrastar e soltar aqui as solicitações, mudando o status. E eu continuo tendo também a visão de tabela, o que é muito bom. Ele fez essa alteração bem rápido aqui. Esse modelo do Gemini 3.6 Flash está muito bom. Agora, depois que eu revisei a aplicação e pedi as principais alterações que eu queria, agora é o momento de conectar um banco de dados real aqui dentro. Porque por enquanto eu estou usando só dados fictícios. Não são os dados reais do negócio que estão lá na planilha original. Para isso, eu preciso conectar essa aplicação com um banco de dados. E aí, é exatamente isso que eu vou pedir aqui no AI Studio. Quero conectar a aplicação com um banco de dados real para que eu possa alimentar com os dados do meu negócio. E vou enviar. E aqui eu já tenho um botão para poder fazer essa conexão de banco de dados com o Firebase, que é o sistema próprio do Google aqui. Ele é gratuito e ele integra perfeitamente com o Google AI Studio. Então basta eu clicar aqui para habilitar o Firebase e ele vai fazer todo o processo para a gente, porque ele já sabe qual que é a estrutura do banco de dados e ele vai só fazer essa conexão com o Firebase, vai criar as tabelas necessárias lá e quando isso estiver pronto a gente consegue ver lá no Firebase toda a estrutura de banco de dados que ele criou. A conexão já foi iniciada e aqui ele se deparou com um erro e aqui tem um botão para a gente clicar e ele consertar. Então já vou clicar aqui nesse Fix e esse é o processo de criar aplicações com IA. Você vai pedindo, as coisas nem sempre vão sair do jeito que você quer, erros vão aparecer no meio do caminho, mas esses erros são facilmente consertáveis conversando com a própria IA. No caso aqui, ela até já deu o botão de clicar para consertar o erro. Agora sim, tudo pronto, o banco de dados já foi criado e esses dados que estão aparecendo aqui, eles ainda são os dados fictícios, mas eles já estão vinculados a um banco de dados. E a gente pode verificar isso vindo aqui no firebase.google.com, onde a gente vai conseguir acessar o banco de dados que foi criado. O link para facilitar sempre vai estar na descrição. Então, para acessar o meu banco, basta eu vir aqui em ir para o console e aqui eu já posso identificar o projeto, que é esse daqui, ele está sem nome, mas é esse daqui que foi criado. E aí eu venho aqui em banco de dados, Firestore, e aqui eu posso ver as tabelas do banco de dados e cada item que já tem preenchido nela, que são justamente os itens que estão aparecendo aqui no front-end. Então eu tenho uma tabela de solicitações de ativação, pedidos, quantidade, licenças, enfim, tudo o que está aparecendo aqui na minha aplicação. Todos os dados que estão aqui foram traduzidos aqui dentro de tabelas no meu banco de dados. Para testar se essa conexão com o banco de dados está correta, eu vou adicionar um novo pedido aqui manualmente e eu quero ver se ele vai aparecer lá no banco de dados. Então aqui eu vou vir em novo pedido, vou me adicionar aqui como cliente e vou clicar aqui para cadastrar. Se eu vier aqui no banco de dados e clicar aqui em Orders, que é a tabela de pedidos, e eu acessar aqui a última que foi criada, é justamente o meu pedido aqui. Então essa conexão está funcionando. Se eu clicar aqui para excluir esse pedido dentro da tabela do banco de dados, excluir documento, começar a exclusão, e eu voltar aqui no sistema, o meu pedido já não está mais aparecendo. Então está tudo funcionando. Agora, o próximo passo é criar um sistema de login aqui para que eu possa publicar o aplicativo e compartilhar ele com a equipe, com as pessoas que vão usar esse sistema no dia a dia. Para isso, eu volto aqui no Firebase, aqui na parte de segurança, eu venho em autenticação, Authentication. Daí a primeira coisa é vir aqui em método de login, venho aqui em adicionar novo fornecedor e seleciono essa opção aqui de e-mail e senha, para que o usuário possa entrar com seu e-mail e sua senha. Por padrão, ele habilita somente o Google. Então aqui eu clico para ativar. Esse login do e-mail sem senha eu deixo desativado, porque eu quero que somente um usuário cadastrado aqui com e-mail e senha possa acessar. Eu não quero que um usuário possa, a partir da minha tela de login, criar um usuário, já que esse sistema aqui é um sistema interno, só para quem é da equipe e autorizado a utilizar. Então eu quero fazer esse gerenciamento de usuários aqui internamente. Então vou clicar para salvar. Por padrão ele já vem ativado a autenticação com o Google. Eu vou desativar isso aqui e vou clicar para salvar. Vou desativar de novo, vou
confirmar que eu quero desativar. Confirmei que eu quero desativar porque eu quero somente que o usuário entre com senha e e-mail. Agora eu preciso criar o meu primeiro usuário e eu encontro essa opção na aba aqui do lado, usuários. Vou clicar para adicionar usuário, vou adicionar uma senha forte e adicionar usuário. Feito isso, eu posso voltar aqui no aplicativo, vou sair aqui do modo full screen e eu vou pedir para ele implementar essa tela de login. Implemente a tela de login, pois já habilitei a autenticação de usuários. Usuários novos não podem se cadastrar através da tela de login. O login é feito somente com e-mail e senha. Tela de login implementada, vou adicionar aqui minhas credenciais e entrar na plataforma. Aparentemente deu algum erro aqui, 2 erros aqui que precisam ser consertados, eu vou clicar para arrumar e agora sim tudo certo. Eu posso clicar aqui para sair e testar de novo e agora sim consigo entrar sem erros. O próximo passo é deixar isso aqui compartilhável, porque por enquanto todo esse sistema só vive dentro do Google AI Studio. Outras pessoas da sua equipe não podem acessar. O que fazer então? Basta vir aqui em Share. Aqui você pode mudar para público, porque mesmo com o link só vai entrar quem tiver acesso, quem tiver login e usuário. Aqui você marca o Default Full Screen para sempre aparecer como tela cheia e deixa isso aqui desmarcado. E copiando aqui esse link, eu vou abrir em uma guia anônima para ver se de fato ele está público. Acessando o link em uma nova aba, ele pede aqui o login para eu poder entrar. E com o login correto eu consigo acessar a aplicação. Se você quer saber como publicar esse sistema num domínio personalizado, dá uma olhada nesse vídeo que eu estou mostrando aqui do lado. É o passo a passo para você fazer isso, porque por enquanto o seu sistema ainda vive no AI Studio e o seu link sempre vai ter o nome do Google AI Studio lá no URL. E de novo, se você quer que eu e a minha equipe implemente soluções de IA no seu negócio, acesse o formulário de aplicação que vai estar aqui na descrição e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Por esse vídeo é isso, te vejo no próximo.